Pessoal, falando um pouquinho sobre como melhorar as funções de usuário, né? Nessas apresentações, quando eu boto o livrinho no canto, né, normalmente eu indico de qual edição nós pegamos o exercício, certo? Ou de qual livro, às vezes um livro de um outro autor, em vez de citar referência, tá bom? Esse exercício aqui tem em vários livros nossos aqui, mas o básico aqui é o seguinte: ó, elaborar uma função para calcular o valor da função matemática y igual a f de x para as seguintes condições, né? X maior ou igual a zero, ele faz essa expressão, x menor ou igual a zero, ele faz essa expressão, tá? Esse exercício é muito parecido com o que nós fizemos uma avaliação recentemente, só que nós não fizemos ele dentro de uma função. Aliás, a gente fez dentro de uma função, sim, né? E acho que a diferença lá era só potência, acho que era raiz cúbica, se não me engano. Então, por exemplo, repare que eu estou criando aqui a estrutura para ler a informação, e eu botei um if else aqui no meio, né? If, a primeira condição, ele faz a primeira conta, else faz a segunda conta, e eu criei uma variável intermediária y, ele retorna y. Então, as funções como vocês conhecem até agora, a gente usa return para ter uma resposta, certo? Muito bem, será que a gente pode mudar ela, fazer de maneira melhor? Pode, né? Em vez de você criar a variável, essa variável auxiliar y aqui, né, nós já comentamos isso em outra oportunidade, você pode fazer o seguinte, você pode já botar o return como saída. Na verdade, ele só vai fazer um dos returns. Ele encontrou o primeiro, ele resolve e sai fora da expressão. Tá? E veja que se você fizer dessa maneira, né, ou seja, se essa condição for satisfeita, ele retorna isso. Se isso acontecer, ele já sai fora da função e mata a função. Se não, ele vai para o próximo comando, que é esse aqui. Então o else acaba sendo supérfluo aqui, eu não precisaria colocar. Tá? Essa é uma alternativa. Outro exercício interessante é eu querer achar um maior valor, certo? Então, uma solução muito inteligente, em vez de ficar fazendo uma árvore de decisão para ver qual variável é maior que a outra, né? Eu posso fazer o seguinte, eu crio uma variável e eu pego um dos valores e inicializo essa variável como sendo o maior, né? E aí, na sequência, não sei quantos parâmetros tem, no caso aqui são 3 apenas, né? Eu pergunto se a variável seguinte é maior do que a variável auxiliar, que no caso eu usei o nome maior. Se a resposta for sim, você vai substituir o valor pela variável atual. Se for não, não vai fazer nada. E você faz isso para tantos parâmetros quanto você tiver de entrada. No final, você retorna o maior, né? De tal forma que quando você chama a função, olha que legal, a função maior, que eu chamei aqui em cima, olha só, ela vem aqui, ó, eu entrei e ela devolve o valor maior. Aqui embaixo também eu criei a variável maior, mas se eu não quisesse usar essa variável maior, eu poderia simplesmente colocar assim, COT maior valor e maior dos parâmetros de entrada. Tá? Serviria desse jeito. E se fosse uma função para ordenar em ordem crescente? Né? Então a gente ia precisar da função troca. Tá? E a função swap. Né? Então, o princípio do swap, né, basicamente, o que você faz? Você não pode trocar direto os valores. Então, você salva um dos valores numa variável auxiliar. Por exemplo, o conteúdo da variável A foi salvo na variável auxiliar. Aí você liberou a variável A para receber da outra variável. Então, eu posso salvar o 3 na variável B. Nesse momento, as duas estão com o valor de B. Aí, nesse momento, o B está livre para receber o próximo valor, né? Então, aí eu recebo da variável auxiliar aquele valor que eu tinha salvo. Em essência, é isso. Olha que interessante como fica um programa, né? Se eu fizer para ordenar simplesmente pensando nas diversas condições, olha a trabalheira que eu tenho. Eu tenho que verificar uma por uma para saber. Agora, se eu usar essa metodologia de troca, eu posso simplesmente fazer o quê? Eu venho aqui a qualquer tempo e hora, se for o caso de trocar, eu faço o procedimento aqui dentro. Só que dá uma trabalheira danada, né? Então, agora, na aula de hoje, nós estamos vendo exatamente com passagem de parâmetro, certo?
Então, o que eu faço? Eu consigo fazer a troca diretamente nas variáveis. E para que ele localize, né, para que ele faça a troca de fato, essa função não tem return. Então, eu preciso usar o endereço de memória das variáveis que foram depositadas aqui, ou seja, referência. Aí eu criei a função aqui, no caso é double, né, criei ela aqui, troca, veja, ela é void, mas o que eu estou fazendo? Eu pego o endereço da variável que vai ser depositada aqui e o endereço da variável que vai ser depositada aqui. A lógica do swap ocorre aqui dentro, tá? Eu leio os valores e aquelas condições que eu vi agora há pouco aqui, ó, ou aqui, né? Olha como fica simples e enxuto o programa, né? Ah, tem que trocar, troca. Ah, tem que trocar, troca. Ah, tem que trocar, troca. Não tem que trocar, pula para o próximo comando. De tal forma que ele aqui mostra o resultado para a gente. Tá bom? Melhorando mais um pouquinho, né? Se você quiser enxergar o que ele está fazendo, esse aqui é uma solução interessante, né? É exatamente o mesmo programa, só que agora, depois de cada if, eu botei um cout. Antes do primeiro if, eu botei um cout para mostrar como entrou. Então, por exemplo, A, B e C, aí eu estou vendo o que entrou. De propósito, eu botei de ordem invertida, 3, 2, 1, né? Aí, quando ele fez o segundo momento, ou seja, B é menor do que A, né? No caso aqui, B é menor do que A, né? Então B valia 2 e A valia 3. Sim, então ele troca. Olha só, essa linha 21 aqui, ela dá essa resposta aqui, 2, 3, 1, quer dizer, foi essa primeira troca. Aí eu vou vir aqui na linha 22, né? Troca A e C, ou seja, C é menor do que A, vamos ver, né? C valia 1 e A vale 2. Sim, então ele troca. Ele faz a função troca. E ele fica 1, 3 e 2. Aí falta checar esse último aqui, né? Então, C é menor do que B? 2 é menor do que 3? Sim. Então troca. Aí ele vem e troca. E aí ele mostra. Aí fica 1, 2, 3. Tá? Então, esse exemplo aqui, eu fiz exatamente para mostrar como é que ocorre na memória. Só que aqui eu estou mostrando aqui no display para vocês terem uma ideia. Tá bom? Colocar em ordem crescente, então basicamente o que eu fiz aqui, né? O que eu fiz aqui é essa estrutura. Eu precisei ter a função troca preparado e depois, ó. Então aqui eu fiz ele ficar em ordem crescente dentro da main. Agora aqui eu estou falando para colocar em ordem crescente dentro da função. Ou seja, aqui eu estou fazendo uma função crescente, né? Eu li os valores e estou chamando a função crescente. E a função crescente, dentro dela, está chamando a função troca. Então eu leio os valores A, B, C, e aí ele mostra qual que é a ordem, né? Só que tem um detalhe. Para poder fazer isso, eu preciso o quê? Que tenha os meus endereços de memória. Eu não estou mudando o conteúdo, eu estou passando endereço de memória. E aí esses endereços de memória, se tiver que trocar aqui, está mexendo os endereços de memória aqui dentro. Tá certo? O interessante é que você faz a abstração e você usa como se fosse um comando natural e você nem se preocupa mais depois que você se acostuma. Então, por exemplo, função para achar o menor valor, eu estou usando aqui, em vez de usar aquele recurso de depositar uma variável, eu já pergunto e faço a troca. E aqui a função crescente, que eu acabei de mostrar aqui anteriormente, é exatamente o mesmo raciocínio. Tá? Veja que isso aqui a gente foi num livrinho mais antigo ainda que a gente tinha. Bom, essa lousa aqui, daqui, basicamente agora, só chamando atenção, né? Todas essas variáveis aqui, eu estou fazendo com passagem de endereço, né? Eu estou passando os endereços de memória, tá certo? E o resultado é que essas variáveis aqui eu não posso passar valor, eu tenho que passar o endereço de memória novamente. Tá certo? E aí a função, não está aparecendo, aqui em cima teria a função troca, né? Aqui a função crescente, como seria, né? Então, eu tenho a função, os valores foram lidos, chamei a função crescente e depois como ficou. Então, por exemplo, 12,466, né?
Aí, quando ele vê, fica 4, 12, 66. Tá certo? Não importa se você botou na ordem, bagunçado, embaralhado, ele vai fazer. O princípio é esse. Bom, essa funçãozinha aqui também é lá do nosso livro, tá? Deixa eu ver, acho que eu estava até aqui agora há pouco com ele aqui. Essa funçãozinha aqui, ó, eu acho que é essa aqui, eu vi agora há pouco aqui no livro. Acho que é a função 12.11 aqui, ó, tá? Exatamente a função 12.11, tá? Então, presta atenção, eu tenho duas contas para serem feitas com um dado de entrada que é o raio, tá? Então, eu quero uma única função para calcular a área e o volume de uma esfera. Certo? Então, não dá para fazer com return. Eu vou ter que usar referência. Tá? Referência para dar essa resposta, e o R é a entrada. E aqui, ó, veja, eu não tenho nenhuma variável igual a função. Então, a função esfera do tipo void, e ela entra. Olha o que acontece, né? Então, a variável R é o dado de entrada. O A e o V, por conta do endereço de memória, vão funcionar como dado de saída. Então, aqui eu posso passar valor na letra R, na variável R. Mas A e V tem que ser obrigatoriamente variáveis, tá certo? E aí ele pega, ele faz a conta aqui dentro, e ele salva nos endereços de memória da variável A e V e exibe a resposta, tá? Então, esse daí é exatamente o exercício 12.11 do nosso livro, que está na página 314. Tá? E aqui você tem exatamente o mesmo exercício aqui, agora feito bonitinho aí para a gente ter uma ideia do exercício. Bom, referências, né? Então, o conceito de referência que a gente comentou agora há pouco, né? Cria uma variável inteira I. Aí eu criei uma variável de referência que enxerga o endereço da variável I. Certo? Então, se eu mexer em ref I ou I, estou mexendo no mesmo endereço de memória. E isso permite você trabalhar com passagem de valor. Então, os valores passados como parâmetros para uma função devem ter um tipo compatível, né? Então, os parâmetros podem ser passados por valor. Quando você passa por uma função, pode ser por valor ou por referência. Então, aqui, por exemplo, por valor, você tem a função soma, que devolve float. Eu estou chamando a função soma, estou passando os números da função, certo? Quando é por referência, por exemplo, aqui, ó, essa função aqui tem um protótipo aqui embaixo, ó, ela é do tipo void, ou seja, não tem return, e os valores, todas as funções aqui multiplicam por 2, tá? Dos tipos diferentes. Eu estou passando por referência, tá bom? Agora, esse caso aqui é mais interessante, é um caso que a gente pode fazer uma função que tenha por valor e por referência, né? Então, por exemplo, imagine você aqui que você vai ter um return, você vai devolver uma resposta. Mas, além de você devolver uma resposta, né, você vai mexer nos dados de entrada. O exemplo que eu costumo usar, né, imagina num videogame, o personagem, o protagonista do game lá, ele está coletando moedinhas no meio das etapas do game, né? E aí, em algum momento, ele tem uma lojinha para comprar algo, certo? E aí, imagina que ele chega lá, né, com a sua sacolinha de moedinhas. E aí ele vai ter a resposta, o objeto que ele quer. Mas, quando ele sai, ele vai ter uma dedução das moedinhas que ele usou, né? Então, isso aqui é um exemplo típico, né? Você tem uma função que você tem dois parâmetros de entrada, por exemplo, um deles está vindo como valor e o outro está pegando o endereço de memória. E, ao longo do processamento da função, ele vai mexer num dos dados de entrada e vai dar uma resposta. Tá? Então, essa é uma funçãozinha que usa tanto valor como referência. Outro conjunto de funções que nós temos, né, outras características, nós mexemos também para turbinar a nossa programação, é mexer com funções recursivas.
e depois também com parâmetros default, tá? Então, só para a gente se posicionar, voltando lá no nosso livro, né? As funções, depois dos exercícios aqui, as funções recursivas se encontram na página 320, tá? E as mais famosas, obviamente, função fatorial e Fibonacci, tá? Então, o que caracteriza uma função recursiva, tá? Toda função recursiva tem que ter obrigatoriamente duas coisas. Primeiro, ela se chama. E segundo, ela tem que ter uma condição de parada. Então, olha só. Quem é n fatorial? N fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Quem que é n menos 1 fatorial? Volta para cá. N menos 1 fatorial vira n fatorial igual a n menos 1 fatorial. Claro, isso enquanto o valor de n aqui for maior que zero. Qual é a condição de parada dessa função? Quando n é igual a zero. E aí? Aí você assume que a condição de parada, n fatorial vai ser igual a 1. Então, toda função recursiva, ela tem exatamente o quê? Ela tem uma condição de parada. E ela tem uma situação que ela chama a si mesma. Olha só aqui matematicamente aqui embaixo. 5 fatorial. Quem que é 5 fatorial? 5 fatorial é igual a 5 vezes 5 menos 1 fatorial. Ou seja, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial. Legal. Quem que é 4 fatorial? 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 4 menos 1 fatorial. Ou seja, 4 vezes 3 fatorial. Muito bem. Quem que é 3 fatorial? 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 3 menos 1 fatorial. Então é 3 vezes 2 fatorial. Muito bem. Quem que é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 2 menos 1 fatorial. Então 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. Muito bem. Então, quem que é 1 fatorial? 1 fatorial é 1 vezes 1 menos 1 fatorial. Ou seja, é 1 vezes 0 fatorial. Legal. E quem que é 0 fatorial? 0 fatorial por definição é 1. Então, 1. Aí você devolve. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Então, é essa questão da recursividade. Professor, mas eu posso fazer com comando for. Tá, aí isso é interatividade. Tá? Então, aqui, função fatorial, ele está chamando a si mesmo aqui, ó. E aqui, quando chega a condição de parada, eu já fiz a condição de parada em 1 aqui, tá? Ele devolve 1. Porque 1 fatorial a 0 fatorial é a mesma coisa. Professor, se eu botar um número negativo, ele aqui, número negativo, nessa solução, ele vai devolver 1. Mas não existe fatorial negativo, tá? Pelo menos não na concepção original. E o Fibonacci, né? Fibonacci é a famosa série lá, o pessoal lembra do filme lá do Código da Vinci, né? O Tom Hanks lá decifrando, né? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3. Qual que é a regra, né? A regra é que o número seguinte, começando de 0 e 1, é a soma dos dois anteriores. Então, 0 mais 1, 1. Próximo número, 1 mais 1, 2. Depois, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 11. 5 mais 8, 13. Né? 8 mais 13, 21. E vai embora. Isso aqui também é recursivo. Tá? Ou seja, se aqui você tem 0, 1, 2, 3, o índice, né? Então, se o número for menor ou igual a n, você retorna o número. Se for 0, é 0. Se for 1, é 1. Tá? Se não, você retorna Fibonacci de n menos 2 mais n menos 1. Desafio vocês fazerem a dedução matemática para entender como é que essa conta é feita aí. Né? Pega um número qualquer lá na frente e faz assim, como a gente fez, como eu fiz aqui no fatorial, faz esse rabisco aqui do Fibonacci. Muito legal, tá? E é interessante, né, que a série de Fibonacci, ela tem algumas histórias curiosas aí, né? Primeiro, que essa representação matemática, né, é a representação do número áureo, né? Ela forma aquele caracol, né? Deixa eu ver aqui se a gente pode botar aqui, né? Por exemplo, botar aqui no imagem aqui.
de Fibonacci, né? E é interessante que ela ocorre, né? Então, ela vai dar esse resultado aqui, né? Essas imaginações aqui, né? E é interessante que essa relação da série de Fibonacci acontece nos caracóis. Ó. O que eu queria falar era essa expressãozinha aqui. Essa sequência matemática é exatamente o que eu queria que vocês pensassem aqui, ó. Tá? Certo? E é interessante que isso ocorre na natureza, ocorre na reprodução, ocorre na distribuição das folhas, ocorre em N situações aí, tá? Então, a distribuição de galhos de árvore, né? No rabo, né? De animais aqui, caracol, escadas, né? É muito interessante. E outra história curiosa, né? O nome de Fibonacci não era Fibonacci, é Leonardo de Pisa. Eu falei, cara, mas o que tem a ver Leonardo de Pisa com Fibonacci, né? Segundo consta, parece que Leonardo ele era filho de um comerciante. E sabe aquelas histórias de Marco Polo, que o cara vai lá no Extremo Oriente comercializar, etc. Tal? Parece que o pai do Leonardo de Pisa era exatamente um cara desses. Ele ia lá para o Oriente, comercializava e depois trazia a mercadoria toda lá para a Itália. E enquanto ele ia passar, numa dessas idas, ele levou o Leonardo. E quando ele ia fazer o comércio, o Leonardo ia visitando a cidade, ficava com os sábios, foi aprendendo. E ele, quando voltou para a Europa, ele escreveu um livro chamado Liber Abate. É graças a ele que nós temos hoje os algarismos arábicos, né? E o conceito do zero, zéfiro. Né? Agora, mas caramba, por que se chama série de Fibonacci se o nome dele é Leonardo de Pisa? Leonardo, né? É porque o pai dele se chamava Bonácio. E aí diziam assim, essa é a série do filho do Bonácio, filho do Bonácio, Fibonacci. Ainda tem italiano. Essa é a origem do nome Fibonacci, segundo eu ouvi falar, tá? Eu não tenho registros oficiais disso, mas foi isso que me contaram, certo? Não sei se gostaram da historinha. Muito bem. E o outro termo que falta a gente ver aí, para dar uma turbinada, aqui o exemplo, ó, aí que nós temos aqui nesse programinha, ó, aqui o fatorial sendo feito de forma interativa, aqui o fatorial sendo feito de forma recursiva, e aqui a série de Fibonacci sendo calculada. E aqui o programinha fazendo isso, tá? Então essas funçõezinhas aqui para vocês recordarem. E para a gente fechar com chave de ouro, né? O nosso capítulo 12 aqui, nós temos aqui na sequência o conceito de funções default, né? E é o seguinte, é você deixar a série, estou colocando esse exemplo aqui, né? É o conceito de você ter o seguinte, quando você, por isso que eu falo, declara o protótipo. Então aqui, ó, a função dividir está aqui, ó, A por B, dividir A por B, resposta, beleza, né? Retorna a resposta. Mas no protótipo, olha o que eu estou fazendo. Eu estou dando um valor para uma variável, como é que é isso? Isso aqui é um valor default. Se eu colocar assim e falar divida, ele assume que a divisão é por 2, ou seja, ele assume que a segunda variável é 2. Tá? Então, por exemplo, dividir 12, ele vai dar a resposta aqui, ó, 6. Né? Agora, se eu der um valor, por exemplo, dividir 20,4, deu 5. Tá? Ou seja, se eu der um valor, ele substitui o valor default. Se eu não der um valor, ele assume, se eu esquecer de lançar o segundo parâmetro, ele assume esse daqui. Tá? O meu PowerPoint acaba por aqui, mas só para a gente não deixar de falar, né? Ainda no capítulo 12, ainda temos aqui sobrecarga de funções, né? Ou seja, ele fala assim, duas funções com o mesmo nome, só que com parâmetros diferentes, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a função dividir usando variáveis inteiras, eu tenho aqui a função dividir usando double, né? Então, quando eu der função dividir com variável inteira, ele vai assumir essa função daqui. Quando eu der função dividir com variável double, ele assume essa aqui. Eu tenho as duas aqui embaixo, com o mesmo nome, mas ele entende pelos parâmetros que quando você der número inteiro, ele usa essa. Quando você der número double, usa essa. Nesse caso aqui, você fala, pô, professor, qual a diferença de uma para outra? Está tudo igual? É verdade, né?
Mas você pode ter, de repente, funções que você faz operações diferentes, né, em função dos parâmetros de entrada, tá? Eu não preparei nenhum exemplo para isso agora, ok? Muito bem, pessoal. Então, com isso, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa minha abordagem aqui. Então, por exemplo, função para achar o menor valor, eu estou usando aqui, em vez de usar aquele recurso de depositar uma variável, eu já pergunto e faço a troca. E aqui a função crescente, que eu acabei de mostrar aqui anteriormente, é exatamente o mesmo raciocínio. Tá? Veja que isso aqui a gente foi num livrinho mais antigo ainda que a gente tinha. Bom, essa lousa aqui, daqui, basicamente agora, só chamando atenção, né? Todas essas variáveis aqui, eu estou fazendo com passagem de endereço, né? Eu estou passando os endereços de memória, tá certo? E o resultado é que essas variáveis aqui eu não posso passar valor, eu tenho que passar o endereço de memória novamente. E aí a função, não está aparecendo, aqui em cima teria a função troca, né? Aqui a função crescente, como seria, né? Então, eu tenho a função, os valores foram lidos, chamei a função crescente e depois como ficou. Então, por exemplo, 12,466, né? Aí, quando ele vê, fica 4,1266, tá certo? Não importa se você botou na ordem, bagunçado, embaralhado, ele vai fazer. O princípio é esse. Essa funçãozinha aqui também é lá do nosso livro, que é a função 12.11 aqui. Tá? Exatamente a função 12.11. Tá? Então, presta atenção. Eu tenho duas contas para serem feitas com um dado de entrada que é o raio. Tá? Então, eu quero uma única função para calcular a área e o volume de uma esfera. Certo? Então, não dá para fazer com return. Eu vou ter que usar referência. Tá? Referência para dar essa resposta, e o R é a entrada. E aqui, ó, veja, eu não tenho nenhuma variável igual a função. Então, a função esfera do tipo void. Olha o que acontece, né? Então, a variável R é o dado de entrada. O A e o V, por conta do endereço de memória, vão funcionar como dado de saída. Então, aqui eu posso passar valor na letra R, na variável R. Mas A e V tem que ser obrigatoriamente variáveis, tá certo? E aí ele pega, ele faz a conta aqui dentro, e ele salva nos endereços de memória da variável A e V e exibe a resposta. Tá? Então, esse daí é exatamente o exercício 12.11 do nosso livro, que está na página 314. Tá? Aqui você tem exatamente o mesmo exercício aqui, agora feito bonitinho aí para a gente ter uma ideia do exercício. Bom? Referências, né? Então, o conceito de referência que a gente comentou agora há pouco, né? Cria uma variável inteira I. Aí eu criei uma variável de referência que enxerga o endereço da variável I. Certo? Então, se eu mexer em ref I ou I, estou mexendo no mesmo endereço de memória. E isso permite você trabalhar com passagem de valor. Então, os valores passados como parâmetros para uma função devem ter um tipo compatível, né? Então, os parâmetros podem ser passados por valor. Quando você passa por uma função, pode ser por valor ou por referência. Então, aqui, por exemplo, por valor, você tem a função soma, que devolve float. Eu estou chamando a função soma, estou passando os números da função, certo? Quando é por referência, por exemplo, aqui, ó, essa função aqui tem um protótipo aqui embaixo, ó, ela é do tipo void, ou seja, não tem return, e os valores, todas as funções aqui multiplicam por 2, tá? Dos tipos diferentes. Eu estou passando por referência. Agora, esse caso aqui é mais interessante. É um caso que a gente pode fazer uma função que tenha por valor e por referência, né?
Então, por exemplo, imagine você aqui que você vai ter um return, ou seja, você vai devolver uma resposta. Mas além de você devolver uma resposta, né, você vai mexer nos dados de entrada. O exemplo que eu costumo usar, né? Imagina num videogame, o personagem, o protagonista do game lá, ele está coletando moedinhas no meio das etapas do game, né? E aí, em algum momento, ele tem uma lojinha para comprar algo, certo? E aí, imagina que ele chega lá, né, com a sua sacolinha de moedinhas. E aí ele vai ter a resposta ao objeto que ele quer. Mas, quando ele sai, ele vai ter uma dedução das moedinhas que ele usou, né? Então, isso aqui é um exemplo típico, né? Você tem uma função que você tem dois parâmetros de entrada, por exemplo, um deles está vindo como valor e o outro está pegando o endereço de memória. E, ao longo do processamento da função, ele vai mexer num dos dados de entrada e vai dar uma resposta. Tá? Então, essa é uma funçãozinha que usa tanto o valor como referência. Outro conjunto de funções que nós temos, né, outras características, nós mexemos também com, para turbinar a nossa programação, é mexer com funções recursivas e depois também com parâmetros default. Tá? Então, só para a gente se posicionar, voltando lá no nosso livro, né, as funções, depois dos exercícios aqui, as funções recursivas se encontram na página 320, tá? E as mais famosas, obviamente, função fatorial e Fibonacci, tá? Então, o que caracteriza uma função recursiva, tá? Toda função recursiva tem que ter obrigatoriamente duas coisas. Primeiro, ela se chama. E segundo, ela tem que ter uma condição de parada. Então, olha só. Quem é n fatorial? N fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Quem que é n menos 1 fatorial? Volta para cá. N menos 1 fatorial vira n fatorial igual a n menos 1 fatorial. Claro, isso enquanto o valor de n aqui for maior que zero. Qual é a condição de parada dessa função? Quando n é igual a zero. E aí? Aí você assume que a condição de parada, n fatorial vai ser igual a 1. Então, toda função recursiva, ela tem exatamente o quê? Ela tem uma condição de parada. E ela tem uma situação que ela chama a si mesma. Olha só aqui matematicamente aqui embaixo. 5 fatorial. Quem que é 5 fatorial? 5 fatorial é igual a 5 vezes 5 menos 1 fatorial. Ou seja, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial. Legal. Quem que é 4 fatorial? 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 4 menos 1 fatorial. Ou seja, 4 vezes 3 fatorial. Muito bem. Quem que é 3 fatorial? 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 3 menos 1 fatorial. Então, é 3 vezes 2 fatorial. Muito bem. Quem que é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 2 menos 1 fatorial. Então, 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. Muito bem. Então, e quem que é 1 fatorial? 1 fatorial é 1 vezes 1 menos 1 fatorial. Ou seja, é 1 vezes 0 fatorial. Legal. E quem que é 0 fatorial? Opa, 0 fatorial por definição é 1. Então, 1. Aí você devolve. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Então, é essa questão da recursividade. Professor, mas eu posso fazer com comando for. Tá, aí isso é interatividade. Tá? Então, aqui, função fatorial, ele está chamando a si mesmo aqui, ó. E aqui, quando chega a condição de parada, eu já fiz a condição de parada em 1 aqui, tá? Ele devolve 1. Porque 1 fatorial a 0 fatorial é a mesma coisa. Professor, e se eu botar um número negativo? Ele aqui, número negativo, nessa solução, ele vai devolver 1. Mas não existe fatorial negativo, tá? Pelo menos não na concepção original. E o Fibonacci, né? Fibonacci é a famosa série lá, o pessoal lembra do filme lá do Código da Vinci, né?
Tom Hanks está decifrando, né? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3. Qual que é a regra, né? A regra é que o número seguinte, começando de 0 e 1, é a soma dos dois anteriores. Então, 0 mais 1, 1. Próximo número. 1 mais 1, 2. Depois, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 11. 5 mais 8, 13. Né? 8 mais 13, 21. E vai embora. Isso aqui também é recursivo. Tá? Ou seja, se aqui você tem 0, 1, 2, 3, o índice, né? Então, se o número for menor ou igual a n, você retorna o número. Se for 0, é 0. Se for 1, é 1. Tá? Se não, você retorna Fibonacci de n menos 2 mais n menos 1. Desafio vocês fazerem a dedução matemática para entender como é que essa conta é feita aí. Né? Pega um número qualquer lá na frente e faz assim, como a gente fez, como eu fiz aqui no fatorial, faz esse rabisco aqui do Fibonacci. Muito legal, tá? E é interessante, né, que a série de Fibonacci, ela tem algumas histórias curiosas aí, né? Primeiro, que essa representação matemática, né, é a representação do número áureo, né? Ela forma aquele caracol, né? E é interessante que ela ocorre, né? Então, ela vai dar esse resultado aqui, né? Essas imaginações aqui, né? E é interessante que essa relação da série de Fibonacci acontece nos caracóis. Ó. O que eu queria falar era essa expressãozinha aqui. Essa sequência matemática é exatamente o que eu queria que vocês pensassem aqui, ó. Tá? Certo? E é interessante que isso ocorre na natureza, ocorre na reprodução, ocorre na distribuição das folhas, ocorre em N situações aí, tá? Então, a distribuição de galhos de árvore, né? No rabo, né? De animais aqui, caracol, escadas, né? É muito interessante. E outra história curiosa, né? O nome de Fibonacci não era Fibonacci, é Leonardo de Pisa. Eu falei, cara, mas o que tem a ver Leonardo de Pisa com Fibonacci, né? Segundo consta, parece que Leonardo ele era filho de um comerciante. E sabe aquelas histórias de Marco Polo, que o cara vai lá no Extremo Oriente comercializar, etc. Tal? Parece que o pai do Leonardo de Pisa era exatamente um cara desses. Ele ia lá para o Oriente, comercializava e depois trazia a mercadoria toda lá para a Itália. E enquanto ele ia passar, numa dessas idas, ele levou o Leonardo. E quando ele ia fazer o comércio, o Leonardo ia visitando na cidade, ficava com os sábios, foi aprendendo. E ele, quando voltou para a Europa, ele escreveu um livro chamado Libero Abate. É graças a ele que nós temos hoje os algarismos arábicos, né? E o conceito do zero é o zéfiro. Né? Agora, mas caramba, por que se chama série de Fibonacci se o nome dele é Leonardo de Pisa? Leonardo, né? É porque o pai dele se chamava Bonácio. E aí diziam assim, essa é a série do filho do Bonácio, filho do Bonácio, Fibonacci. Ainda tem italiano. Essa é a origem do nome Fibonacci, segundo eu ouvi falar, tá? Eu não tenho registros oficiais disso, mas foi isso que me contaram, certo? Não sei se gostaram da historinha. Aí que nós temos aqui nesse programinha, ó, aqui o fatorial sendo feito de forma interativa, aqui o fatorial sendo feito de forma recursiva, e aqui a série de Fibonacci sendo calculada. E aqui o programinha fazendo isso, tá? Então essas funçõezinhas aqui para vocês recordarem. Para a gente fechar com chave de ouro, né? O nosso capítulo 12 aqui, nós temos aqui na sequência o conceito de funções default, né? E é o seguinte, é você deixar a série, estou colocando esse exemplo aqui, né? É o conceito de você ter o seguinte, quando você, por isso que eu falo, declara o protótipo. Então aqui, ó, a função dividir está aqui, ó, A por B, dividir A por B, resposta, beleza, né? Retorna a resposta. Mas no protótipo, olha o que eu estou fazendo. Eu estou dando um valor para uma variável, como é que é isso? Isso aqui é um valor default. Se eu colocar assim e falar divida, ele assume que a divisão é por 2, ou seja, ele assume que a segunda variável é 2.
tá? Então, por exemplo, dividir 12, ele vai dar a resposta aqui, ó, 6, né? Agora, se eu der um valor, por exemplo, dividir 20,4, deu 5, tá? Ou seja, se eu der um valor, ele substitui o valor default. Se eu não der um valor, ele assume, se eu esquecer de lançar o segundo parâmetro, ele assume esse daqui, tá? O meu PowerPoint acaba por aqui, mas só para a gente não deixar de falar, né? Ainda no capítulo 12, ainda temos aqui sobrecarga de funções, né? Ou seja, ele fala assim, duas funções com o mesmo nome, só que com parâmetros diferentes, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a função dividir usando variáveis inteiras, eu tenho aqui a função dividir usando double, né? Então, quando eu der função dividir com variável inteira, ele vai assumir essa função daqui. Quando eu der função dividir com variável double, ele assume essa aqui. Eu tenho as duas aqui embaixo, com o mesmo nome, mas ele entende pelos parâmetros que quando você der número inteiro, ele usa essa. Quando você der número double, usa essa. Nesse caso aqui, você fala, pô, professor, qual a diferença de uma para outra? Está tudo igual, é verdade, né? Mas você pode ter, de repente, funções que você faz operações diferentes, né, em função dos parâmetros de entrada, tá? Eu não preparei nenhum exemplo para isso agora, ok? Muito bem, pessoal. Então, com isso, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa minha abordagem aqui.